Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre os relatórios que são emitidos pelo AIPRO. O AIPRO, ele é um exame cego. O paciente ele fica 6 dias com o sensor. O sensor é esse aqui, ó. Então a gente coloca esse sensor no paciente. Esse sensor ele dura 6 dias, faz leituras de 10 em 10 segundos e uma média a cada 5 minutos. Então, são 288 leituras no dia. Então, é possível a gente analisar o perfil do paciente, o perfil glicêmico, além de ver tempo no alvo, variabilidade glicêmica, média glicêmica, estimativa de hemoglobina glicada e muito mais outros dados. A gente olha assim, até se assusta, né, com o tamanho dele, mas disso tudo aqui vai sair essa parte de baixo, que é só a carcaça, e essa parte de cima, que é uma agulha retrátil. O que fica no paciente é só o sensor, não fica a agulha, certo? E acoplado a ele vai a conchinha, que é um transmissor. Esse transmissor a gente acopla nesse sensor e o paciente fica 6 dias. Por que é cego? Porque o paciente ele não consegue acompanhar as glicemias. Então, o aparelho ele fica guardando essas informações e, ao final de 6 dias, a gente consegue baixar esses dados e ter uma melhor análise e interpretação. Vou mostrar para vocês agora como é super fácil, super simples da gente dar uma olhadinha nesses gráficos e dar um melhor direcionamento para os nossos pacientes. Então, esse aqui é um resultado de um exame de um paciente. Ele ficou 6 dias, como eu falei, com o AIPRO, com o exame. E nós vamos fazer agora a leitura e interpretação dos gráficos dele. Então, como você pode olhar, aqui ele já dá o tempo no alvo, né? O tempo na meta também, como é conhecido. Esses valores, gente, de entre 70 e 180 miligramas por decilitro, são valores que podem ser modificados nas configurações, na hora de baixar os dados. Então, aqui para o perfil do paciente, eu deixei o alvo de 70 a 180. E aí nós vamos ver que esse paciente ficou mais de 70% dentro desse intervalo de 70 a 180, 10% abaixo de 70 e 20% acima de 180. O que a gente pode só desse dado analisar? Então, hoje em dia, essa métrica tempo no alvo é uma métrica bastante utilizada e ela vem a complementar a hemoglobina glicada. Então, ela permite você ver quanto tempo o paciente ficou a maior parte do tempo dentro daquele intervalo que a gente deseja. Então, para a maioria dos pacientes de diabetes tipo 1 ou tipo 2, esse é o intervalo ideal. Mas para gestantes ou pacientes que têm muita tendência à hipoglicemia, esses parâmetros já são diferenciados. Por isso que esses exames que utilizam o sensor, é possível a gente mudar esses parâmetros, tá? Então, o ideal é estar 70% assim, dentro desse intervalo, menos de 4% abaixo de 70 miligramas por decilitro e menos de 1% com a hipoglicemia nível 2, que seria menor que 54 miligramas por decilitro, certo? Então, esse paciente a gente já pode observar que ele está tendo muita hipoglicemia, porque o percentual de hipoglicemia dele está em 10%, o ideal aqui seria menos de 4%, certo? Com o tempo no alvo, já está, as pesquisas já mostram que melhor tempo no alvo está relacionado com melhor controle glicêmico e redução de complicações relacionadas ao diabetes. Então, é uma métrica que a gente tem que considerar bastante nos dias de hoje. Aqui ao lado a gente vê a estimativa da hemoglobina glicada. Por que estimativa? Porque é uma estimativa desses 6 dias que ele ficou com o sensor. Isso também é uma nova nomenclatura utilizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, considerando as glicemias lidas pelos sensores. Então, aqui é uma estimativa. Então, a estimativa desse paciente foi de 6,2%, certo? E o valor médio glicêmico desse paciente foi 130 miligramas por decilitro. Se a gente baixar mais um pouquinho, aqui ele vai dar sugestões do que você pode questionar o paciente do que tem ocorrido. Então, ele dá uma corzinha mais escura de azul, um azul mais claro e um tom mais leve. Isso sugerindo algumas medidas que você pode questionar ao paciente. Se eu descer mais um pouco, eu vou observar o gráfico das oscilações glicêmicas desse paciente. Então, gente, cada dia é uma cor. Vocês estão vendo, um azul, laranja, vermelho, então aqui dão 6 dias. E esse tracejado, você vê que é a média desses dias, certo?
Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente olha um gráfico desse, a gente não pode se assustar, né? Olhar, meu Deus do céu, o que é isso? Não, a gente tem que ter calma e ver o que é o principal. A gente tem que ver o padrão do paciente. Então, qual é o padrão principal que eu estou vendo aqui? Tendências à hipoglicemia, assim como o tempo novo me deu, que ele está tendo muita hipoglicemia. Então, eu tenho que investigar junto ao paciente o que pode estar relacionado com essas hipoglicemias, certo? E depois eu posso também ver outros arranjos. Então, por exemplo, aqui na madrugada, o paciente ele vem até bem, não é? A maioria dos dias ele conseguiu ficar dentro desse intervalo de 70 a 180, que é essa faixazinha marronzinha clara. Apenas 2 dias ele saiu desse parâmetro. Então, a gente tem que também questionar o paciente, porque pode ser ter tido um dia atípico, alguma coisa que aconteceu, não foi uma constante, não é? A constante mesmo, os outros dias, foi oscilar dentro do perfil. Aqui você observa que por volta de 8 horas o paciente tende a ter essa subida para depois ter uma queda logo em seguida. Então, o que você observa? Que o paciente ele aplica insulina, mas ele chega até o pico para depois cair. Então, a gente tem que questionar uma coisa ao paciente. Será se ele está conseguindo fazer o bolos 15 minutos antes da refeição? Então, pode ser que uma das causas desse pico seja que ele aplica a insulina junto com o alimento, ou então aplique até depois, porque você observa que a glicemia ela cai. Então, não é a dose, né? Talvez seja o tempo. Então, o ideal é que o paciente ele faça 15 minutos bolos antes da refeição. Aqui você vê que a tendência à hipoglicemia dele é por volta de quase 1 hora da tarde. Então, temos que questionar o paciente também se ele não está dando um intervalo muito grande de uma refeição para outra com tendência à hipoglicemia aqui, certo? Um outro questionamento também é ver como é que estão as correções da glicemia dele. Então, como é que ele está fazendo também a correção na contagem de carboidrato? Então, são questionamentos que a gente tem que fazer com ele para dar o melhor direcionamento da terapia. E um outro detalhe também, que você vê que quando ele está hipo, depois logo em seguida ele tem um pico bem alto. Então, vale a pena também orientar esse paciente como é que ele está fazendo a correção da hipoglicemia. Se é com aqueles 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, se ele aguarda os 15 minutos, ele faz uma nova correção seguindo a regra dos 15 minutos, certo? Novamente, aqui no restante do dia ele consegue se manter e lá para a noite, por volta de 17, 18 horas, é que ele tem uma nova elevação que provavelmente aqui deve ser o horário do lanche ou do jantar. E aí nós temos também que questionar com ele se está fazendo os 15 minutos antes, certo? E também é sempre importante ver contagem de carboidrato. Então, vocês estão vendo que o gráfico ele me dá várias informações, mas eu preciso ver isso com o paciente. Então, isso é educação em diabetes, né? O paciente entender também como que funciona a questão da insulina, do alimento no organismo dele. Se eu baixar mais um pouquinho os gráficos, eu consigo ter o número de valores do sensor, quantas vezes que ele leu. Então, no primeiro dia ele só leu 15 vezes, mas no outro dia ele leu 288 vezes, 288. Então, o sensor ele conseguiu ler o máximo que ele podia, né, cada dia que ele ficou. Ele dá a glicemia mais alta, ele dá a glicemia mais baixa, ele dá a média. E aqui eu quero mostrar para vocês um outro dado muito importante para vocês avaliarem, o desvio padrão. Então, o desvio padrão, que nada mais é do que você entender a variabilidade do paciente. Quanto que ele sobe, quanto que ele desce, né, a glicemia, quanto tempo que fica nessa oscilação, qual é a duração e a frequência, porque uma variabilidade glicêmica alta está relacionada com complicações da doença. Então, você pode avaliar a variabilidade pelo desvio padrão. Então, o ideal é que esse desvio padrão seja menor que 50 ou, no máximo, até 1/3 da média glicêmica. Então, por exemplo, se eu pegar a média glicêmica desse dia aqui, 122, e dividir por 3, aqui vai dar média 40 pontos, né? Então, aqui o ideal é que a variabilidade glicêmica dele fosse 40, certo? E assim por diante. Então, menor que 50 ou até, no máximo, 1/3 do valor da média, certo?
Bom, aqui ele dá mais outros relatórios, muitas outras informações, e aí no próximo vídeo a gente detalha outros parâmetros para vocês. Então, esses foram os gráficos de hoje que nós analisamos. Então, vocês viram que é super fácil a gente analisar esses gráficos e com um pouquinho mais de prática, a gente vai adquirindo habilidades, ter um melhor olhar ao analisar esses gráficos e um melhor direcionamento para a terapia. Então, é possível o profissional de saúde, que tenha clínica ou não, consultórios, adquirir esse produto e poder utilizar como uma ferramenta de auxílio nos seus atendimentos. Então, você compra o equipamento, que é essa dockzinha com o transmissor, e os insumos, que são os sensores. Então, uma caixa de sensor vem 6 unidades, então dá para fazer 6 exames. É um exame que atualmente apenas uma marca, uma empresa fabrica aqui, fornece, na verdade, aqui no Brasil, que é a Medtronic. Então, você pode estar entrando no site ou procurando um representante para ver orçamento e aquisição do produto, se você quiser utilizá-lo como uma ferramenta. Esse é o único exame cego atualmente disponível no Brasil que funciona para atendimento e uso pelos profissionais de saúde. Então, gente, se você quiser saber mais ou se ficou alguma dúvida, alguma coisa a esclarecer, pode chamar a gente no direct, no Instagram, no Facebook, por e-mail. A gente vai ter o maior prazer de estar contribuindo para a melhoria no atendimento aos pacientes com diabetes. Então é isso, é a nossa dica de AQUE de hoje.